Oi, pra você que não me conhece, eu me chamo Kido. Antes de começar, eu tenho que pedir pra você se inscrever e dar like aqui no meu canal caso você goste desse vídeo, porque isso me ajuda bastante, isso ajuda o meu canal a crescer e isso me deixaria muito feliz, é sério, velho. Deixa um like e se inscreve caso você goste desse vídeo. Além disso, eu queria pedir pra você passar no canal do meu Tommy Baker, porque ele tá me ajudando com os thumbs aqui do canal e ele tá deixando o canal com uma identidade visual um pouco bem bonita, velho. Inclusive, tá muito bonita as thumbs que ele tá fazendo pra mim. Então, por favor, vá lá no canal dele e se inscreve, porque isso ia ajudar o trampo dele e ele é muito bom no que faz. Então vão lá, se inscreve, porque ele é bom. Então é isso, velho, vamos começar. Esses dias eu tava procurando algum joguinho interessante com uma história legal pra jogar, até que de paraquedas eu encontrei um jogo chamado If. Uma coisa que me chamou muita atenção é que até onde eu sei o jogo só tá disponível pra celular, e isso é uma coisa um tanto quanto inusitada no mundo dos jogos. É tanto que o If só tem 50 mil downloads, ele é praticamente desconhecido, ninguém sabe da existência desse jogo. Por ele não ser tão conhecido, eu dei uma descredibilizada no jogo, então eu fui com zero de esperança dele ser bom. Fui lá, baixei o jogo, achei ele interessante, mas em 10 minutos eu zerei. É sério, velho, o jogo é só 10 minutos, era só uma demo. Mesmo a demo daquele jogo sendo curtinha, eu consegui perceber que o jogo não se tratava só daqueles 10 minutos, que tinha alguma coisa muito grande por trás da história daquele jogo. Mas antes de me aprofundar um pouco mais nesse quesito, eu tenho que apresentar o jogo pra vocês, até porque, como eu disse, ninguém conhece. O Ifn é um jogo de terror ou aventura, puzzle, eu não sei classificar muito bem a categoria desse jogo, mas provavelmente as pessoas que jogaram vão dizer que ele é de terror, até porque ele tem um clima meio macabro e acontecem algumas coisas muito estranhas durante a gameplay. O Ifn tem uma pegada bem parecida com Limbo, com Inside e com Little Nightmares. Esse estilo de jogo que o personagem acorda em um lugar e eventualmente começa a explorar para tentar entender o que está acontecendo. O jogo não tem falas ou qualquer tipo de informação muito direta, tudo ali é muito subjetivo, você tem que entender as coisas nas entrelinhas. E é exatamente por o Ifn ser um jogo nesse estilo que a gente pode ver muitas coisas, por isso que ele tem muitos mistérios por trás da história dele. O mistério já começa no próprio nome do jogo. O Ifn, pra quem não sabe, significa dentro. Mas dentro de quê? Do que tá falando? Até agora nem o nome do jogo faz sentido. Mas pra entender do que ele se trata, nós temos que nos aprofundar um pouco mais na história desse game. O Ifn começa em um quarto cheio de brinquedos, um quarto todo colorido, que provavelmente é de uma criança, e essa criança é a protagonista do nosso jogo. Como o jogo não revela o nome dela, eu vou chamar ela de Liz, só para facilitar a comunicação entre nós. Dentro do quarto da Liz, o Ifn só ensina as mecânicas do jogo, que são coisas bem simples, como pular ou puxar alguns objetos e retirar algumas tábuas de madeira da parede. E é logo nesse começo que as coisas já começam a ficar muito estranhas. Por que a Liz está trancada dentro do próprio quarto dela com tábuas de madeira, velho? Alguém tem que ter apregado aquelas tábuas de madeira na parede para ela não conseguir sair do quarto. Mas por quê? Por que alguém tá tentando prender uma criança, velho? Tudo isso é muito estranho, mas como não solta informações, a gente tem que deixar isso um pouco de lado por enquanto. A gente continua andando na direção de um corredor e eventualmente nós encontramos vários quadros de uma mulher tocando vários instrumentos musicais. Essa mulher é provavelmente a mãe da Liz, até porque a gente supôs que o quarto onde eu acordei era o quarto da Liz, ou seja, ali era a casa dela também. E ninguém pendura quadros de pessoas desconhecidas em casa. Depois disso, a palavra Pride, que significa orgulho, aparece na nossa tela, mas isso não parece ser tão importante por enquanto, parece que é só o nome do capítulo que nós estamos jogando agora. Então, vamos deixar isso um pouco de lado por enquanto. Enquanto a gente está passando por esse corredor, uma coisa muito bizarra acontece. As luzes que estavam iluminando os quadros da mãe da Liz começam a se apagar uma por uma. Tá bom, então, vamos lá. Depois disso, aparece um ratinho que aparentemente é o animal de estimação da Liz e ele simplesmente mete o pé, ele vaza. E é lógico que a gente vai atrás do rato, né, mano? A gente vai na direção em que o rato foi e a gente começa a seguir o ratinho, mas eventualmente nós chegamos em uma sala cheia de janelas e quando nós olhamos pra uma delas, aparece duas pernas gigantescas passando como se fosse um gigante andando pelo lado de fora, velho. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que essas pernas gigantescas usavam salto alto. Guardem essa informação porque mais pra frente ela pode ser útil. E nesse processo de explorar a casa, a gente vê vários quadros da Liz quando era bebê, da Liz com a mãe dela, da Liz com a família dela, daquele ratinho que a gente tá indo atrás. Tem vários quadros espalhados pela casa. Mas eventualmente a gente começa a ir para um ambiente um pouco diferente do resto da casa. É como se fosse um porão. É meio difícil explicar o que é aquele lugar. Enquanto a gente vai descendo
naquele porão, essa palavra aparece na tela e pra quem não sabe, childhood significa infância. Um pouco depois disso, quando a gente começa a explorar um pouco daquele porão meio misterioso, a gente vê uma silhueta de uma criança passando do nosso lado correndo. Quando eu vi aquela silhueta, eu pensei que ela poderia ser de alguma amiga minha ou talvez de alguma irmã. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, não é nada muito concreto, é só uma suposição, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu continuei explorando aquele lugar que parecia mais com uma floresta do que com um porão e eventualmente eu encontrei umas estátuas ali brincando ou se divertindo de alguma forma. Uma coisa que é muito estranha é que nós não conseguimos saber se todas aquelas estátuas representam a Liz de fato. Até porque em uma delas ela estava brincando de pular corda e pra pular corda você precisa de outra pessoa, né, velho? Ou a Liz tá doentaça, ou a Liz é esquizofrênica, ou realmente tinha alguém ali com ela. Depois disso, a gente continua andando por aquele porão e nós vemos a silhueta daquela menininha brincando com a silhueta do ratinho que a gente tá indo atrás. Mas do nada, aquelas pernas monstruosas que usam salto alto passam e esmagam aquelas silhuetas, velho. A gente continua explorando aquele lugar e nós conseguimos ver vários desenhos de uma família que provavelmente foi a Liz que fez, até porque os traços são bem infantis. E além disso, a palavra Lear tá aparecendo por todo lugar. Ela tá pintada no chão, ela tá desenhada nas paredes, ela tá sempre aparecendo em algum lugar. E pra quem não sabe, a palavra Lear significa mentiroso. A gente continua explorando e eventualmente nós aparecemos dentro da casa de novo. Finalmente a gente saiu de dentro daquele porão. Enquanto a gente explora, nós encontramos um grande quadro de vidro e nesse quadro tinha a Liz e a menininha da silhueta, só que dessa vez ela não era só uma silhueta, era uma menina de verdade. Então aparentemente a Liz não é esquizofrênica, tinha realmente uma menina ali brincando com ela. E nesse quadro a menininha da silhueta tá chorando e a Liz tá meio que escondida olhando ela chorar, então aparentemente elas realmente são irmãs ou amigas muito próximas. A gente continua andando pelo lugar e nós vemos uns olhos esquisitos na parede, nossa, credo, que bagulho esquisito, velho, bagulho estranho. A gente resolve alguns puzzles bem simples e assim o jogo continua. Depois que a gente resolve esses puzzles, a gente vai meio que pra uma floresta, um local totalmente diferente do resto do jogo, e a gente encontra o ratinho que a gente tava perseguindo, só que ele tá deitado como se tivesse morto no chão, velho, coitado do bichinho. Quando a Liz vê isso, quando a Liz vê que o ratinho tá morto, ela vai correndo loucamente em direção dele e fica tentando acordar ele de alguma forma, mas aparentemente ele tá morto mesmo, ele não esboça nenhuma reação. Enquanto isso, enquanto a Liz tá lá tentando salvar o ratinho, aquele monstro gigante aparece. Só que dessa vez ele não mostra suas pernas, ele abaixa e meio que dá um murrão na Liz, ele dá um tapão brutal nela, velho. E quando isso acontece, aparentemente o jogo acaba. Os créditos vão subindo e é isso. Na verdade não, tem uma cena pós-crédito e ela mostra que o ratinho na verdade não tá morto, ele meio que pula, ele levanta, ele não tá morto e aparentemente o jogo vai ter uma continuação, até porque ele é só uma demo. Como o jogo é só uma demo, nós não podemos ter certeza do que tá acontecendo ali, mas nós podemos ter pelo menos uma noção básica do que tá acontecendo no universo de Within. Como eu já disse, o nome do jogo é Within e como eu também já disse, Within significa dentro, mas daí isso já pergunta, dentro de quê? A minha teoria é que o jogo pode se passar dentro da cabeça da Liz. Talvez a mãe da Liz seja uma pessoa ruim e a trate mal, e é por isso que a Liz vê ela como um monstro. E como eu já disse pra vocês, aquele monstro usava salto alto, que pode ser algum tipo de referência à mãe da Liz, até porque ela é uma mulher bem elegante que também usava salto alto. E aquela realidade é basicamente a Liz tentando fugir da própria mãe, tentando sair daquela realidade triste. E é exatamente por isso que nós estamos seguindo aquele ratinho. Aquele ratinho é a única coisa que ela confia, a única coisa que ela acha que pode salvar ela da própria mãe, até porque a Liz é uma criança. E da mesma forma acontece com a menina da silhueta, ela pode representar uma amizade que foi destruída pela mãe da Liz. Por exemplo, a mãe dela pode ter feito elas se separarem de alguma forma, por isso que ela é retratada como uma silhueta e não como uma pessoa de verdade, uma pessoa de carne e osso. Todas aquelas tábuas que estavam prendendo a Liz dentro do próprio quarto pode ser a forma como ela vê o tratamento que recebe de sua própria mãe, até porque as tábuas podem representar um sentimento de restrição ou de falta de liberdade. Os puzzles não são mecânicas para prender o jogador na gameplay, os puzzles são as dificuldades que a Liz vai passar para conseguir fugir daquela realidade. As luzes se apagando dos quadros da mãe da Liz pode representar o carinho que a Liz tinha pela própria mãe, mas que aos poucos foi acabando, ele foi sendo destruído. A Liz é basicamente uma menina que tá passando por problemas familiares e que tá tentando superar isso de alguma forma.
Mas só lembrando, tudo isso não passa de uma especulação, tudo isso não passa de uma teoria criada por mim só para entender o que está acontecendo naquele universo. Tudo que eu falei aqui pode estar completamente errado ou pode estar completamente certo, é só uma teoria que eu criei. Antes de acabar o vídeo, eu só queria agradecer se você assistiu até aqui. Eu peço por favor que você deixe o like e se inscreva no canal caso você tenha gostado desse vídeo. Além disso, tem um canal do cara que fez a thumb desse vídeo, ele é muito bom no que faz, ele tá me ajudando bastante com as thumbs aqui do canal, então vão lá porque ele é muito bom. Então é isso, velho. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou.